que a gente está fazendo um convite a todos vocês. Gostaria muito que vocês viessem, né, os frequentadores, os trabalhadores da casa, então, o seu Marçal. Nós vamos fazer um seminário aqui, dia 17, domingo agora. Vai começar às 9, vai começar às 10, vai até às 4. Serão 3 palestras de 30 minutos de manhã. Pararemos por almoço, né? Que também vai ser servido aqui pela casa. Depois a gente retomamos com 2 palestras e uma parte de artística, né? Vozes de Betânia vai estar cantando aí. É muito bacana. Esse seminário ele foi construído no sentido de engajamento, o despertar para trabalhar na casa espírita, no movimento espírita. Então a gente gostaria muito que a gente, não só os nossos frequentadores, mas até de outras casas, que viessem, né? Depois da pandemia, é natural que a maioria das casas houve uma diminuição muito grande de pessoas, né? Nos trabalhos mediúnicos, não é só aqui, em todas as outras casas, no movimento espírita. Então, sem dúvida nenhuma, esse seminário ele contribui para essa reflexão de nós trabalhadores, que conhecemos a doutrina, né? Para pensarmos, refletirmos e juntos, né, buscarmos saídas para as situações que acontecem, né? Então vai ser muito bacana. O Fábio é um expositor que também veio aqui, o Joaquim, a Carla, ela é uma expositora de um curso que ela oferece aqui online, né? A Sandra também, do movimento espírita, o Sr. Toninho, a Carla e o Sr. Toninho, eles fazem parte lá da Federação Espírita, né? Lá na Maria Paula, nossa casa é filiada lá. Então a gente uniu forças para que a gente possa fazer um trabalho legal. Então eu faço um convite caloroso para que vocês participassem conosco. Não vai ser aqui, vai ser lá atrás, né? Um espaço maior. E a gente faz votos que as pessoas venham prestigiar e aprender, né? Porque a gente vai ter um momento de roda de conversa, tudo. Vai ser bem bacana. Tá? Então vamos agradecendo a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, a mais esse trabalho que se inicia na noite de hoje, que a gente possa ser assistido sempre por essa espiritualidade amiga. Hoje recebendo a visita do nosso amigo Antônio Marçal, que fará a palestra, que trará os ensinamentos do Evangelho, que esses ensinamentos encontrem acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, mesmo que nos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo perigo e mal, porque só teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Sr. Marçal, fica à vontade, seja bem-vindo. Se quiser usar o microfone aqui, será bem-vindo também. Que à medida que as pessoas estão trabalhando lá fora, elas escutam a palestra lá fora. Bom, obrigado. Muito boa noite a todos. Com grande alegria que a gente começa na noite de hoje estudando mais um capítulo do Evangelho de Jesus. Hoje, o capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. E o título mais específico, o egoísmo, a fé e a caridade. Quando nós pensamos no nosso dia a dia, a gente nunca pensa, ou ao acordar, a gente nunca pensa, hoje eu vou ajudar alguém, hoje eu vou fazer algo por alguém. A gente acorda, alguns fazem uma prece de manhã e já começam a responder às necessidades do dia, não é isso? Então a gente já começa o dia com atribulações. Tenho que levantar, tenho que talvez ali arrumar minha cama, talvez eu tenha que fazer o café, tenho criança para cuidar, para pôr para a escola, marido que vai trabalhar. E aí as obrigações, as atribulações da vida já tomam conta do nosso dia a dia. Então, a gente costuma dizer que a gente reage
você vai respondendo aquilo que lhe é solicitado. A gente não faz um planejamento de como vai ser o meu dia. A gente vai agindo e todo dia parece ser exatamente a mesma coisa. A gente vai vivendo. E dependendo da pessoa, a vida é trabalhar e pagar boleto. Não é isso? Trabalhar e pagar boleto, porque a vida nos obriga assim. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando Jesus estava no meio de nós, não existiam boletos, não existiam essas obrigações, não existiam essas correrias. E com Jesus, principalmente, as lições eram outras. Porque se Jesus foi nosso modelo e guia, ou o exemplo que nós devemos seguir, para que a gente possa ter uma boa referência cristã, como o Cristo era, a gente tem que copiar os modelos que ele nos ensinou. E quando a gente começa a pensar o que Jesus faria no seu lugar, quando alguém doente, cego, paralítico, leproso, chegava perto de Jesus, o que ele fazia? Atendia naquilo que a pessoa pedia. Então, sempre que alguém chegava diante de Jesus, Jesus dizia: "Que queres de mim?" Porque isso ele deixa uma lição. Não sou eu que modifico a sua vida, mas você que pede auxílio para se transformar, para se modificar. Em outras palavras, é você quem busca, quem pede ajuda. E Jesus, então, nesse momento, atendia a necessidade, a solicitação daquele que estava diante dele. Dá para entender isso? Não é diferente? Como assim que ele tinha esse comportamento? Imagina hoje, citar aqui o Wagner como exemplo. O Wagner está aqui no atendimento fraterno. E alguém chega para ele e fala assim: "Wagner, eu estou desesperado, que eu preciso de um emprego." Aí o Wagner vai gentilmente falar para ele assim: "Olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa lá no Grajaú. Eu vou falar com ele e vou te arrumar um emprego lá." Vocês têm ideia de onde é o Grajaú? Um pouquinho além do Deus me livre. É um pouquinho além. E aí a pessoa que mora por aqui vira para ele e fala assim: "Mas Wagner, é o melhor que você pode fazer por mim?" "É, mas eu estou resolvendo o seu problema. Estou te arrumando um emprego." "Mas é lá! Eu vou ter que sair de casa 4 horas da manhã." "Ué, mas você não quer trabalhar? O melhor que eu posso." Então veja, eu estou tentando mudar a vida de alguém de acordo com o que eu acho que é bom. E não é assim que as coisas acontecem. E a doutrina espírita vem mostrar isso para nós. Eu só posso transformar a mim mesmo. Não mais do que isso. É a reforma íntima. Eu só posso me transformar exatamente no momento em que eu aprendo uma situação. Se eu não aprender com aquela situação, eu vou passar por ela novamente.
Fica claro isso para a gente? Só que a gente imagina que a gente está aqui nesse planeta como sendo um planeta de férias. A gente está desfrutando. E não é bem assim. A gente está aqui para aprender, para se aprimorar. E se a gente não vai atrás, se a gente não busca, se a gente não quer se transformar, aí então a espiritualidade coloca no nosso caminho pedras, dificuldades, montanhas, chuva, frio. Não é isso? Por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com as coisas. Quando eu era primitivo, morava lá nas cavernas, a gente passava frio, não passava? O frio existe de todo sempre, não é assim? E o que fez então o homem? Buscar acolhimento, calor, inventar algo, descobrir o fogo, tentar ali se aprimorar e manipular o fogo, exatamente por causa da necessidade que o frio lhe trouxe. Então vejam que de uma intempérie do clima, o homem desenvolveu uma necessidade que era do autocuidado. Ele não tinha essa noção. Ele não tinha essa noção. Mas aquele incômodo fez com que ele desenvolvesse uma ferramenta, um algo. E ele aprendeu. E quando ele vê um semelhante que ainda não entendeu que era possível, por exemplo, matar um animal, arrancar a pele e fazer uma cobertura, uma roupa, algo que lhe protegesse do frio. Será que naquele momento ele ensinava ao semelhante, porque eram tudo primitivo, não era? Era a idade das cavernas, não é isso? Será que ele ensinava ao outro que aquela roupa que ele desenvolveu poderia ser útil ao outro? Ou ele deixava o semelhante ali morrer de frio, ou seja lá o que for? Então, começa a existir a vida em sociedade. A ajuda mútua. A ajuda mútua. Formam-se comunidades, formam-se os clãs. E a gente vai passando o nosso tempo e nós vamos chegar nos dias de hoje, na doutrina espírita, nos esclarecendo. As leis de Deus trazem para nós conscientização de que somos todos iguais perante ao Pai pela lei de igualdade. Pela lei de igualdade, somos todos iguais perante o Pai. Vamos fazer um teste? Alguém aqui tem 2 filhos? Tem? Escolhe um, manda para o céu. Escolhe o outro, manda arder no fogo do inferno. Consegue? Não vai conseguir? Mas sempre tem um filho bonzinho e um que é mais... Aí ficou fácil, não ficou? Hã? Não ficou fácil agora? Qual que é o mais bonzinho? Manda para o céu. Qual que é o mais arteiro lá? Manda ele arder no fogo do inferno. É assim que as coisas acontecem? Então fica comprovado para nós a igualdade perante os olhos do Pai. Não importa o que a gente faça. Não importa como nós estamos agindo. Porque nós somos criações divinas. Somos todos filhos de Deus. É isso que a gente ainda não entendeu. E se nós estamos aqui
encarnação após encarnação, é com o propósito de que nós temos que aprender, nos melhorarmos. E a gente vai dividir em duas etapas. O conhecimento da vida material, tudo aquilo que a gente pode adquirir de conhecimento, e esse conhecimento vai me dando a visão da vida, de como agir, de como ser. E aí a gente vai desenvolvendo a moral. Uma coisa me dá inteligência e a outra coisa me dá o bem agir. O bem agir. Se eu tenho um semelhante, eu não estou sozinho nesse planeta, eu tenho um semelhante, algo me diz que ele é igual, com os mesmos direitos que eu. Não é assim? E por que eu quero prejudicá-lo? De onde veio esse sentimento, essa sensação? De onde vem isso? Egoísmo. Egoísmo. Do egoísmo. Onde a gente desenvolveu isso? No medo. No medo. Vamos voltar na época das cavernas? O homem, naquela época, então, se alimentava de fruta. Fruta. Até o momento que ele percebeu que ele poderia, por exemplo, matar um animal e comê-lo. E comê-lo. Aí ele já desenvolveu a caça para saciar a sua fome. Isso é um instinto que vai desenvolvendo. Ele tinha fome. Ele tinha fome. Agora para pensar. Ele começa a viver em comunidade. Ele mata o animal. Ele consegue comer o animal todinho? Não. Mas ele tem semelhantes ao qual ele pode dividir aquela comida, não é isso? E se ele não fizer? É o egoísmo, não é isso? É o medo que o outro tire o conforto que é dele. Então é essa sensação que vai dominando a gente. E se eu for bom para com o meu próximo, e ele me dominar? Não é isso? Já ouviram a frase, eu te amo se você me amar? Já ouviram essa frase? Casais. Casais. Em diversas situações. Eu te dou algo se você me der algo em troca. Isso é amor? Ou é um combinado? É uma barganha, é uma troca. E o que Jesus ensinava para nós? Amai o vosso próximo como você se ama. Já quebra aí a lição de hoje. Egoísmo. Se eu me amo, se eu quero o melhor para mim, se eu quero que todos sejam felizes tanto quanto eu, farei pelo meu próximo, pelo meu semelhante. Aproveitando o gancho, que vai ter aqui um seminário de como ser voluntário numa casa espírita, é colocar acima de qualquer coisa a gratidão que você tem de ter uma casa como essa, de ser acolhido por pessoas como essas, que dedicam o seu tempo, a sua boa vontade, a sua gratidão a Deus, porque provavelmente receberam algo muito maior, e por essa conscientização, e por esse prazer de ter vivenciado essa experiência, pela fé,
querem dividir isso. E qual é o melhor modo? Abrir os braços e acolher. Por isso que quando você chega aqui, pode ser a dor e o sofrimento maior do mundo, eles vão te acolher com um sorriso, com generosidade e vão te dizer: tenha calma, tenha fé, porque você encontrou um lugar que certamente vai te ajudar a resolver os seus problemas. Mas para isso, você teve que dar o primeiro passo. É a lei do trabalho. Quando Jesus dizia para nós: buscai e achareis, batei e vos abrirá, pedi e recebereis. É a lei do trabalho. Você dá o primeiro passo para mudar aquilo que está te incomodando, que começou exatamente naquele momento de medo, de egoísmo. E então você busca uma iluminação, você busca aquele momento de amparo. Vamos fazer um outro questionáriozinho aqui. Quem veio pedir alguma coisa? Levanta a mão. Quem veio? Não se preocupa. Quem veio pedir alguma coisa? E quem veio agradecer tudo que tem? Quem veio pedir, tem fé que vai receber? Sim. Porque a fé é a certeza de eu receber aquilo que eu estou buscando. Porque no momento que eu tenho dúvida, não acontece. Não acontece. Porque eu não parei para pensar na minha necessidade. Eu duvido. O meu problema é o maior problema do mundo. O do outro, não, o outro eu resolvo tranquilamente. Porque é o egoísmo que fala mais alto. Eu sou um pobre coitado, vocês não, vocês fazem parte da... E não é bem assim que a gente tem que ver as coisas. Se eu passo por dificuldade, seja ela qual for, o meu semelhante também passa. Porque nós estamos num mundo de aprendizado e de provas. Nós somos testados o tempo inteiro. Testados o tempo inteiro. Quando eu estou lá no meu trabalho, entra uma pessoa nova ali que estava desempregada há algum tempo, é a hora do almoço, do lanche, seja lá o que for. E eu vejo que aquela pessoa não tem um lanche, não trouxe, não sabe o que fazer. Eu converso com ela, eu pergunto como ela está, como está a vida dela. Será que eu dividiria meu lanche? Como que é isso? Como que é isso? Eu tenho uma história linda para contar que aconteceu num outro centro onde eu dava aula. E é muito gratificante saber que uma pessoa se modificou e teve força para ajudar e modificar a outra pessoa. Então eu vou contar porque foi muito importante. Na ocasião, eu era coordenador de uma turma de alunos, como se fosse vocês. Então viria aqui na frente um professor para falar da aula sobre aquele tema. Ao final de uma aula, um aluno, um jovem, ele veio me perguntar: Sr. Marçal, eu estou trabalhando numa empresa e agora me passaram para um cargo de responsabilidade. Então eu tomo conta de 4 moças e 2 rapazes. Mas tem uma moça que ela é extremamente complicada. Ela chega atrasada, ela está sempre assim, cansada, com sono, a produção dela sempre é baixa, é complicado. E meu chefe
já falou que é para mandar ela embora. Os outros funcionários reclamam, porque nem sempre ela pode ajudar, ela pode fazer, mas... Então, assim, já pediram para mandar ela embora. O que o senhor acha que eu devo fazer? Primeira coisa, conhecer a sua funcionária. Conhecê-la. Ela é estranha, ela é nova, ela acabou de entrar na empresa, então você não sabe como é a vida dela desse dia para trás. Porque se ela fosse bem de vida, se ela fosse rica, ela não ia estar trabalhando, então ela está trabalhando porque ela tem necessidade. Então você vai fazer o seguinte, você vai convidar ela para almoçar, mas você não fala nada. Você só ouve e deixa ela falar da vida dela, da dor, da experiência, do sofrimento dela. Ela vai falar aquilo que está incomodando. Depois você toma a sua decisão. Essa moça recebeu o convite dele para ir almoçar, a primeira coisa ela já foi rezar, agradecer a Deus que naquele dia ela ia ter comida. Porque nem todos os dias ela podia trazer, porque ela às vezes tinha que deixar em casa para a mãe, que a mãe era doente. Era só ela e a mãe. E quando a mãe estava doente com alguma crise, ela não podia ir ao trabalho porque ela tinha que correr com a mãe para algum posto de saúde, algum lugar que atendessem a mãe. Senão ela tinha que ficar andando. Ela tinha que ficar andando até achar um lugar que atendesse a mãe. Isso, fim de mundo aí, que não tem nem UPA, essas coisas que a gente hoje tem. E ela começou a contar como era o dia a dia dela. Então, se a mãe gritasse, os vizinhos ligavam para a filha e a filha precisava sair correndo para socorrer a mãe. É claro que nenhuma empresa queria esse tipo de coisa, então mandavam ela embora do trabalho. E ele foi conversando com ela, e observando, e vendo, e não sei mais o que, todo aquele conhecimento, e ele começou a entender a luta dela. Eles começaram a namorar. Tamanha a dor daquela moça, e ele falava assim, será que eu posso te ajudar? Quem se colocaria no lugar de ajudar alguém tão complicado dessa forma? Então eles começaram a namorar. E sempre que a mãe precisava de ajuda, alguma coisa, às vezes ele ia com o propósito de visitar um cliente, alguma desculpa que ele dava ao patrão, para poder cobrir a necessidade daquela moça. E eles vieram a se casar. E agora, até a última vez que eu soube, moravam os três juntos. E a mãe estava bem melhor, de saúde, de vida, porque começou a receber carinho, amparo, cuidado, segurança. Segurança, porque quando a pessoa pensa, eu estou aqui largada, jogada, não tem quem cuida de mim, o desamor toma conta. O desamor mata mais do que qualquer câncer, do que qualquer doença, porque você não se sente útil, capaz, não se sente importante ali na vida, naquele meio. E então, até o último momento que eu soube desse meu aluno, ele estava casado com essa moça e morava junto, os três estavam felizes e satisfeitos. Vejam, é uma atitude cristã. O que Jesus faria no seu lugar? Claro que Jesus não ia casar com a moça, mas Jesus ia amparar, orientar, dar um caminho, que era isso que ele fazia. Era isso que ele fazia. Há uma passagem, provavelmente todo mundo conhece, da mulher hemorrágica, aquela mulher que tinha sangramentos constantes no corpo.
à época de Jesus, ninguém sabia explicar como que aquilo acontecia. Então aquilo era castigo de Deus. Ela tinha um demônio no corpo que a fazia sangrar. Mas ela tinha fé. Ela tinha fé. Onde Jesus vai passar? Ele vai passar por uma rua porque ele vai para tal lugar. Eu vou esperar por ele. Porque se só olhar para Jesus, eu tenho certeza que ele vai ter compaixão para comigo e eu me curarei. E então naquela multidão, naquele oba-oba, naquela procissão, ela se estica e toca na roupa de Jesus. Tamanha era a fé que só ao tocar na roupa de Jesus, ela se sentiu curada. E Jesus percebeu. E Jesus falou, opa, alguém tocou em mim. Oh, Jesus, essa multidão se empurra, alguém tocou no Senhor? Não. Esse alguém tocou em mim pela fé, pela energia. Não é nesse empurra, não. E uma bênção saiu de mim para esse alguém. E a moça então ficou curada. E ela passa a seguir Jesus, porque ela busca os ensinamentos do Evangelho. Ela busca o ensinamento do Evangelho. Ela busca se aprimorar. A gratidão, foi ele quem me curou. Então as lições dele vão com certeza me fazer mudar de vida e melhorar. E essa moça então, uma vez curada, dá testemunho da fé, das lições de Jesus, do amor de Jesus para conosco. Vejam que as coisas vão acontecendo de um modo coletivo, de um grupo. As coisas não vão acontecendo única e exclusivamente a uma pessoa só, ao egoísmo. Ela vai acontecendo ao redor, ao entorno. É um que se melhora, um que se modifica, que ajuda o outro e assim sucessivamente. Nós vamos ter um exemplo de egoísmo muito forte no momento em que Jesus é condenado à morte. Alguém condenou ele à morte. Alguém exatamente que não podia acreditar em Jesus porque teria que se transformar. Se Jesus falasse para nós assim, largue tudo o que você tem e me siga, eu tenho meu carro, minha casa, meu sítio, minha fazenda, meus boizinhos lá, sou rico, eu vou largar tudo para te seguir? Não vai dar. Então a gente ainda não está preparado para esse chamado. Não estamos preparados para largar tudo que é da vida material para se dedicar à vida espiritual. E eu explico, isso também nem é necessário desse modo como a gente entende. Mas Jesus então é condenado à morte por aqueles homens ricos e poderosos que não concordavam com as lições de Jesus, da vida simples que Jesus levava. E no momento que ele chega diante de Pôncio Pilatos, Pilatos pergunta para ele, por que eles querem te matar? O que você fez de errado? Eu só ouço que você fala de amor, de Deus, do amor de Deus por esses judeus. Por que eles querem te matar? E Jesus não responde. Então Pôncio Pilatos lava as mãos, porque ele não pode ter culpa. Quer egoísmo maior do que esse? Ele não teve coragem nem de dizer, eu estou te condenando à morte, eu serei o responsável. Não, ele fala, eu não quero ser responsável pela sua morte. Então, eu lavo as mãos e deixo que o povo resolva. Tem egoísmo maior do que isso? Ele podia decretar, já que Jesus é um homem bom, na minha opinião, Jesus é um homem bom, então eu não vou te condenar.
Eu tenho esse poder, eu sou imperador. Não, eu lavo as minhas mãos e você será entregue a esse covil, a essa corja de bandido. E foi isso que ele fez. Então vejam, Jesus em momento algum se desentendeu, brigou ou tentou se defender. Que seja feita a vontade do Pai. E seguiu o que estava traçado nas profecias. Por que disso? Porque com a morte de Jesus, fica claro para nós a morte do corpo físico. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Se ele tinha sido crucificado e morto, o corpo tinha sido enterrado, o corpo não era tão importante nesse caso. E quando ele ressuscita, ele mostra para nós que o Espírito é o principal da nossa existência. É o principal da nossa existência. O corpo físico é um instrumento que nós utilizamos para se manifestar. É importante que eu cuide do meu corpo físico para que eu prolongue meu tempo de estada na terra, na vida, com o propósito de aprender. Não por vaidade. Não por vaidade. Mas eu preciso desse corpo. Quanto mais tempo eu ficar, 90, 100 anos, 120 anos, mas que eu tenho o propósito de aprender, de ajudar. E a lição de hoje nos mostra exatamente isso. Qual é o sentido da vida se eu não puder propagar o amor do Cristo, o amor do Pai para conosco? A própria reencarnação, encarnar de novo, nascer, morrer, voltar, é a reencarnação. É o gesto de maior bondade do Pai para conosco. Porque o que nós não pudermos aprender nesta vida, a gente vai levar a aprender na próxima. E são muitos os exemplos de espíritos encarnados e reencarnados entre a gente. O Chico falava muito disso. O que cabe a nós é um aprendizado de uma vida comunitária, de uma vida de doação. Como foi dito aqui, não barganhar com a nossa vida, auxiliar sempre, quebrar de dentro da gente esse egoísmo, esse orgulho e essa vaidade, para que a gente possa ter a simplicidade de uma vida plena. De uma vida plena. Porque a gente vive, mas a gente auxilia. A gente faz por alguém. A gente cuida. A gente se dedica. E se existe a lei de causa e efeito, como a gente diz no popular, aqui se faz, aqui se paga, ou o que você planta você vai ter que colher, pelo menos que você plante o bem, semeie amor, semeie a paz, semeie a caridade, para que você possa receber tudo isso de volta. Seja bom para com todos e não seletivo. Você simplesmente é bom porque você aprendeu com Jesus. Amar como você se ama. E não ficar barganhando situações no nosso dia a dia. Como é no meu trabalho? Eu trabalho só porque eu recebo o salário no final do mês? E se eu prejudicar, errando material, perdendo ali as ferramentas, as coisas? E se o patrão fechar a empresa, quem é o primeiro que vai ser demitido? O primeiro que vai perder o emprego?
aquele que causou o maior mal, o maior dano. Então você cuida daquilo que é útil para você. Seja solidário, seja parceiro, seja amigo. E a regra diz: quebrar o orgulho e a vaidade que ainda existe em mim. No começo foi feita a prece do Pai Nosso. O que Jesus nos ensina? Não nos deixes cair em tentação. Não é isso? Eu não sou tentado de vez em quando. Olha fulano, olha o vizinho, o que ele está fazendo, olha lá, está de carro novo, deve ser traficante. Não é? Não é assim? O cara trabalha não sei quantas horas para poder ter o carrinho dele, viver a vidinha dele tranquilo, e eu aqui metendo um prego na mão do cara. Por que disso? Porque a gente é egoísta, a gente é invejoso. E a melhor definição de inveja é: eu não preciso ter, desde que você não tenha. Porque se você tiver, mas vai dar um ódio, não vai? O outro conseguiu e você não. Mas você não sabe o quanto aquele outro lutou, o quanto aquele outro se empenhou para chegar onde chegou. E ele é uma referência para você. Porque se você seguir os passos, se você lutar, se você buscar, ele conseguiu, você também pode conseguir. Porque o Deus é o Deus da bondade, o Deus da justiça, o Deus do amor. E como eu falei, pela lei de igualdade somos todos iguais perante o Pai. O que vai fazer diferente é a minha inteligência, a minha vontade, a minha disposição. Então a gente precisa querer e buscar, como Jesus diz na lição: buscai e achareis, pedi e recebereis, batei e vos abrirá. E eu tenho que acreditar nisso, mas eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que fazer por onde. E a lição de Jesus é: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e de todo o teu amor. Então, agradecer ao Pai pelo dom da vida, pela saúde, pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa existência. E amar o seu próximo como você se ama. Então, se você gosta de você, se você se cuida, se você quer se sentir bem, se arrumar bem, ter saúde, se alimentar direitinho, praticar esporte, viver uma vida, ajuda. Faça isso pelo seu próximo também. Quando você quer ir mais longe, você vai junto com alguém. Porque um dá força para o outro. Mas se você quer ir mais rápido, então vai sozinho, com as suas pernas, com seu empenho, com seu esforço. É possível? Até é possível. É mais fácil? Nem sempre. Porque você pode desistir no meio do caminho, você pode parar, quando o egoísmo falar mais alto. E então você pode desistir de lutar por falta de referência. Por isso que Deus nos coloca aqui, então, para uma vida em sociedade. A importância da família, a importância do nosso lar. Pessoas que nós escolhemos com o propósito de amarmos, sermos amados e podermos nos dedicar pelos laços de amor. Então faz todo sentido, tem um propósito. A família que eu escolhi para serem os meus parentes. Eu escolhi quando eu fiz o meu plano reencarnatório. Mas no decorrer do dia a dia, no decorrer da vida, eu vou escolhendo quem eu gosto, quem eu não gosto, quem é simpático, quem concorda comigo, quem não concorda.
quem me elogia, quem não me elogia, então aí já não quero nem saber, porque a gente vai fazendo esse processo seletivo. E de novo a gente cai no egoísmo, na vaidade, no orgulho, e a gente acaba pecando por causa disso. No meu ambiente de trabalho, eu posso viver de uma forma mais comunitária, ser simpático e amigo de todo mundo, auxiliar sempre. Talvez ele ainda não chegou no estágio do aprendizado que eu cheguei, mas eu posso auxiliar. Se ele fizer tanto quanto eu faço, eu posso sair de férias tranquilamente, porque ele vai fazer o trabalho dele e o meu. Agora, se eu ensinar tudo errado para ele e alguém descobrir, vão falar que eu fui o sabotador e eu posso perder meu emprego. Por quê? Por medo de que ele tomasse o meu lugar. O medo dele tomar meu lugar foi tão grande que eu me derrubei, que eu me sabotei, que eu me sacaneei. Então vejam, o egoísmo nos faz tomar decisões cegas que a gente traz dano para a gente mesmo, Pela lei de causa e efeito, se você plantar o egoísmo, que a pessoa se fecha e só pensa nela, você está fechando o mundo para uma vida em sociedade e para uma vida em amor, conforme o Cristo nos ensinou. Faça pelo teu próximo o que você gostaria que o próximo fizesse por você. E quem é o próximo? Aquele que estiver diante de você naquele momento. Porque ele é um instrumento para você perceber algo que você precisa mudar. E então, quando alguma pessoa fala para nós algo que seja, que não nos agrada, ao invés de nós agradecermos essa pessoa, a gente amaldiçoa, quer que ele nunca mais exista e que suma da nossa frente, mas ele mostrou algo que eu precisava mudar. Por isso que me ofendeu tanto, porque era uma verdade. Porque era uma verdade. E eu não soube me deparar e ali administrar e lidar com aquela verdade. Então, Jesus foi crucificado porque ele nos pedia para nos transformarmos e para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. E é fácil isso? De modo algum. Combater meu orgulho e minha vaidade é muito difícil. Eu estou certo, o mundo inteiro está errado. Não é assim? E enquanto eu tiver essa filosofia de vida, enquanto eu tiver esse comportamento, eu não vou conseguir vencer na vida. Meu mundo vai ser limitado e com certeza um mundo de dor e de sofrimento. De dor e de sofrimento. Para encerrar, eu vou trazer uma história que é linda, de uma jovem que entrou na faculdade e ela resolveu fazer o curso de nutrição. Cuidar das pessoas através da alimentação. E durante todo o tempo que ela estava na faculdade, ela tinha um professor que trabalhava num hospital. Quando ela estava prestes a se formar na faculdade, esse professor fez um convite para ela. Falou, olha, eu sou diretor lá do hospital, você se desempenhou aí, se mostrou ótima aluna, eu queria te dar uma oportunidade. Me procura no hospital, eu preciso de uma nutricionista para um determinado andar e eu quero colocar você lá, porque você demonstrou ser qualificada. Ela assim fez, fez os exames, tudo, aquela história toda, e começou a trabalhar no hospital. É claro que ela tem que trabalhar diretamente ligada aos médicos, porque os médicos é quem vão prescrever a alimentação do paciente, o que pode, o que não pode, aquela coisa toda, e ela tem que atender e planejar.
As enfermeiras, vendo que ela era nova, falaram, olha, toma cuidado com esse doutor aí, que ele não é flor que se cheira. Ele é um cara meio estranho, meio sinistro. Tá bom. O amor dentro dela fez ela ouvir a informação e não dar importância a isso. Ela continuou trabalhando com o médico como qualquer outro. Mas são coisas que a gente não consegue explicar. Passado um tempo, ela começou a namorar com esse médico. Tamanho foi o envolvimento ali, começou a namorar com esse médico. Um tempo depois, resolveram se casar. Beleza. Um belo dia, ele chegou para ela e falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, porque antes eu não queria falar, porque senão podia comprometer o nosso relacionamento e talvez a gente nem viesse a casar. Bom, é óbvio, né? Ela pensou, é óbvio, ele tem outra família, né? Mas, não, eu já fui casado, tenho um filho, está com uns 8 anos, mas eu nem tenho contato com a minha ex-esposa, com a criança, raramente eu pego e... Meu Deus do céu, como que essa criança está vivendo? Precisa do pai. Que amor que você tem, você fez uma família, teve um filho, você não cuida. Isso é pior do que você me falar que você teve uma família e um filho. O pior de tudo é você falar que você não cuida. Precisamos mudar isso. Então, no próximo... Desculpe incomodar. As fichas azuis, por favor, pode subir. Aí, ninguém agora vai saber no final da história. Depois vocês contam. Mas dá pro para pessoal. ouvir. Dá Nós para ouvimos ouvir? isso. Então, tá bom. Então, essa moça virou e falou para o médico, para o marido, sábado e domingo você não vai pegar plantão, você não vai fazer hora extra no hospital. Nós vamos pegar o seu filho e nós vamos passear com ele, porque ele precisa do pai, ele precisa ter essa referência. E então, no sábado, foram, pegaram a criança. Mas quando eles chegaram para pegar a criança, veio a mãe, né, trazer a mochilinha, e tinha um outro menino, uns 6 anos mais ou menos, uns 2 anos menor do que esse filho. Eles olharam aquela cena, pegaram o filho do médico e foram passear. No domingo à noite, voltando para devolver o menino, o outro de 6 anos estava chorando. Saudade do irmãozinho e tristeza, porque um foi passear e ele não pôde ir. Isso se repetiu por algumas vezes, alguns finais de semana. A moça incomodada perguntou para o menino, escuta, toda vez que a gente vai te pegar, aquele menino, então ele é meu irmão, é que a nossa mãe teve um outro marido que já morreu e nasceu esse meu irmãozinho, então ele é meu irmão por parte de mãe, mas já não temos pai também. E ele chora, porque eu venho passear com vocês, quando eu chego, é claro, ele me pergunta, e eu falo o que a gente fez, que a gente foi, onde foi, não sei o quê, e ele começa a chorar. Ela, então, põe todo o seu sentimento de mãe, de mulher. Então, a semana que vem, já avisa que ele vai passear junto com a gente. E aí chegou o final de semana, o médico já ficou louco da vida, porque não aguentava um filho, imagina aguentar 2. Imagina aguentar 2. E essa mulher, então, ignorando o marido, o médico, pegou as 2 crianças e foi passear com as 2 crianças. Aquela mãe teve a oportunidade, primeiro, de descansar um pouquinho, porque não precisava ficar dando atenção o tempo inteiro para a criança. Quem tem criança sabe disso. Segundo, ela podia cuidar dos afazeres domésticos tranquilamente, não é isso?
É o que todo mundo pensa, né? Beleza. Ela começou a pegar as duas crianças todo sábado e domingo, com a presença do marido ou não. Ela começou a se doar, se dedicar, pegar as crianças todo sábado e domingo para passear, para fazer o tempo livre que ela tinha, para passear, para cuidar, para levar essas crianças para se divertirem e tudo mais. Aquela mãe, agradecida a essa, porque ela tinha oportunidade de limpar a casa, de cuidar, de fazer e tudo mais. O tempo foi passando, essas duas crianças felizes, eufóricas, chegam em casa e contam para a mãe: mãe, a tia, ela é tão legal, é tão simpática, é tão meiga, que ela leva a gente para passear e dá pipoca, e dá sorvete, vamos no cinema, vamos no zoológico, vamos no teatro, faz tudo por nós. É uma segunda mãe maravilhosa que a gente teve. Essa mãe podia chorar, não podia? Porque a outra era melhor em tudo. Ela falou: não, graças a Deus que ela entrou nas nossas vidas. Numa outra oportunidade, as duas crianças foram para a escola, essa mãe ligou para a moça e falou: olha, corre aqui, estou sozinha em casa, preciso conversar com você. E ela foi. Eu estou em fase terminal de câncer. Quando você pega meus dois filhos e sai com eles para passear, eu posso tomar os remédios, eu fico grogue, então eu deito e durmo, porque eu não aguento ficar de pé por causa do efeito dos remédios. Só que eu não tinha a quem falar, com quem contar, não tenho ajuda, porque as crianças não vão saber compreender e me ajudar. E graças a Deus, você entrou nas nossas vidas, porque nem meu ex-marido quer saber, sendo médico, quer saber de mim, de cuidar. Não posso, não confio, não posso falar com ele. Passa-se o tempo, ela foi piorando e ela chamou de novo essa moça. Olha, eu estou muito ruim e eu preciso te pedir algo, que você cuide dos meus dois filhos com todo esse amor que você tem. Não sei mais quanto tempo de vida eu tenho. E a próxima coisa que eu vou te pedir é que a gente vá em um cartório e eu passe os meus dois filhos para você. Nem para o pai, para você. E elas marcaram um dia, foram e tudo mais. Essa mãe veio a desencarnar e essa moça assumiu a vida, os cuidados e a maternidade desses dois garotos. Um deve estar agora com 27 anos, mais ou menos, é médico. O outro deve estar com uns 25, 24, 25, é advogado. E ela cuidou dos dois, sozinha, sem a ajuda do médico. Ela mandou ele andar. Servia, mandou ele andar. Então veja, no momento em que a gente tem Deus no coração, de que a gente compreende as lições do Cristo, amar o teu próximo como você se ama, não tem lugar para desamor, para orgulho, para vaidade, para egoísmo. O amor fala mais alto. E ela não pensou duas vezes em querer saber se ela seria feliz ou não. O objetivo dela era acolher e amparar aquelas crianças. Por favor, os verdes podem subir. As outras subiram? O azul? Não tem importância. Então, nesse momento, a gente encerra o nosso comentário e fica para nós uma lição. Se a gente se ama e se a gente quer ver um mundo feliz ao nosso redor, pratique essa felicidade, começando dentro de você e estendendo ao seu próximo, seja ele quem for. Então vamos fechar os nossos olhos materiais, elevar nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Ele toda a nossa gratidão,
Nosso muito obrigado, Senhor, por ter uma casa como essa, que nos acolhe, que nos recebe, que cuida de cada um de nós, mediante a nossa necessidade, possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar, que é importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos, com as bênçãos do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Desejo um ótimo tratamento a todos. E agora, como é de costume, eu sempre dou uma cópia do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo já tem o Evangelho? Faz o Evangelho no lar, para harmonizar a casa, a família. Então eu vou deixar ali na recepção. E se porventura alguém que estiver lá no outro ponto estiver ouvindo e ainda não tem, é só pegar aqui. Tá bom? Um ótimo tratamento a todos. Fiquem com Deus. Prazer imenso estar aqui. Espero ter contribuído no crescimento de cada um.
essas garrafas.